Pessoal, tudo bom? Aqui é o Vitor Hugo, aluno de doutorado. Hoje eu estou na fazenda Palmital. Então aqui a gente pode ver uma área de plantio de soja. Ali em cima um milho plantado. Aqui nessa faixa aqui é onde é plantado o feno. Então a partir daqui fez o corte, vai sair a rebrota desse feno. E ali um plantio de milho. Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de fenação. Esse aqui é o implemento utilizado para realizar o corte do feno. Então a gente pode ver a barra de corte aqui, as lâminas. Então o que é importante da gente lembrar? Que no processo de fenação então acontece a desidratação desse feno. Então a gente faz o corte, tem um outro implemento que eu vou mostrar daqui a pouco, que ele faz a distribuição, o enleiramento, para acontecer a desidratação desse feno. Então, igual eu falei, após o corte, a gente utiliza esse implemento, que ele faz o enleiramento da massa que foi cortada em campo. E para que ela serve? Ela serve para fazer uma melhor distribuição dessa massa cortada. Então a parte que fica em cima, ela desidrata primeiro, e a parte que fica embaixo, ela vai precisar então passar para cima para ser desidratada. Então esse implemento ela faz essa função, e ela serve também quando está próximo de fazer o enfardamento. Ela serve para enleirar, porque às vezes o orvalho é grande no período da manhã, então a gente consegue enleirar, que ela não acumula tanto essa água que ela desidratou, em função do orvalho acumulando durante o dia. Como foi falado ali sobre o implemento de corte, aqui é um campo de coast cross, então a gente foi feito o corte na época correta, só que em função da grande incidência de chuva, a gente não conseguiu fazer a secagem rápida desse feno. Então, só para demonstrar aqui tem uma parte muito seca e outra muito úmida. Então, isso não é bom para fenação. Então, essa parte aqui a gente vai ficar de cobertura do solo mesmo, para conservação do solo. Então, no campo a gente pode fazer um método empírico para determinar se a massa de forragem já está no ponto de enfardar. O método da torção. Então, a gente realiza a torção nessa massa. Então, se ela volta muito rápido, ela tem um teor elevado de água, então ela tem que ficar mais um pouco secando. Se ela quebra, ela já passou desse ponto, porque ela já perdeu muita água. E a gente deve se atentar também à coloração dessa massa. Então ela deve ter uma coloração verde, mostrando que ela desidratou rapidamente e que manteve os nutrientes dessa forragem. Então, depois de fazer o corte e a secagem da forragem em campo, esse implemento ele faz o enfardamento dessa matéria seca. Então ele junta uma maior quantidade desse material, faz a compactação e através de um sistema do implemento, ele sai ao final compactado e acoplado ao implemento vai o fio de sisal, que faz a compactação e o prendimento desse feno. Tudo bom, pessoal? Então a gente vai falar um pouco sobre o processo de ensilagem. Essa daqui é a máquina utilizada, conhecida como foguetinho. Então essa máquina ela faz o corte do milho ou do material que vai ser ensilado. Então essa tem a dificuldade de ser uma linha só, então não rende muito serviço. Mas nesse maquinário, então, ela passa na linha do milho, ela faz o corte no equipamento, joga nesse mecanismo que vai fazer o depósito numa carretinha, e essa carretinha vai levar para o processo de compactação e de fechamento do silo. Muito importante lembrar do tamanho da partícula, né, que é importante. Então isso aqui vai ser conforme a regulagem aqui do equipamento, deve ser num tamanho adequado para favorecer a fermentação ali dentro do processo de ensilagem. Em relação à porcentagem de 30% a 35% de matéria seca, a gente consegue fazer essa verificação também na espiga. Então ela deve conter 2/3 da linha do leite. E o que é a linha do leite? A linha do leite é a região que
tem de acúmulo de amido e a região que ainda está verde. Esse milho aqui ele está inteiro verde, então não teve acúmulo de amido ainda. Aqui é um outro espaço dentro da fazenda palmital, destinado mais à criação de gado leiteiro. Então tem a parte de silo, ali no fundo a parte de criação em freestyle, parte de campo, produção e criação de gado leiteiro. Então aqui com o silo aberto a gente deve se atentar a 3 coisas básicas. Quais são elas? A primeira é o cheiro. Então ela deve ter um cheiro meio ácido em função do processo de fermentação que ocorreu. Ela deve se atentar à coloração. Então ela deve ter essa coloração verde cana, meio amarelado. E se atentar também ao tamanho da partícula. Fazer um correto picagem dessa partícula para que ocorra a fermentação. Nessa folha aqui da palhada, né, do grão do milho, então a gente pode ver que não ocorreu a picagem correta, então ele não consegue fazer a fermentação dessa partícula. Isso aqui é ruim para o animal na hora da ingestão. Outra coisa importante também é se atentar ao dimensionamento do silo, porque essa parte aberta, então vai acontecer do oxigênio estar penetrando nessa massa, então a gente tem que fazer o planejamento, o dimensionamento para que a massa retirada seja superior a essa entrada do oxigênio na massa aqui.